Salve, salve, galerinha de gestão empresarial, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Galera, espero que vocês sempre prestem muita atenção no aviso que começa nesse início de nossos vídeos, tá? Apesar da nossa redundância aqui básica, vamos repeti-lo. Vai assistir qualquer vídeo para estudar, vá para um ambiente claro, um ambiente confortável. Não vale a pena você desgastar e machucar a sua vista e nem desgastar e machucar a sua coluna. Então, por favor, se faça esse favor e se proteja, se cuide. Então, procure ambientes claros e confortáveis. Um sofá, uma poltrona, um puff. São ambientes maravilhosos para você poder sentar e estudar de forma mais criativa. E um lugar que tenha voluminosidade para você não ter que ficar forçando a vista. Tendo dito nosso aviso padrão aqui nesse nosso vídeo, aí já começa logo no capítulo 6, tá? No subcapítulo 4.1, na duração das férias. Duração das férias, cara, era justamente o que a gente estava tratando no capítulo anterior. Por quê? Como eu falei, a gente tem maneiras de calcular, né, o tanto de férias que você vai ter depois dos 12 meses de entrada numa empresa. Como a gente sabe, a partir do nosso artigo 130 da CLT, tá certo? É dentro dele que a gente consegue criar ali um parâmetro de como o funcionário deve receber os seus 30 dias de férias de acordo com a nossa Constituição, de acordo com a nossa CLT. Tudo bem? Ele coloca lá, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, ou seja, enquanto você estiver trabalhando na mesma empresa, a cada 12 meses você recebe seu período de 30 dias de férias. O empregado terá direito, tá? Terá direito às férias na seguinte proporção. Por que na seguinte proporção? Porque a gente coloca no parâmetro de que você vá faltar. E existe o parâmetro de você vai faltar e você não vai ter uma documentação que registre ou valide a sua falta. Então são faltas não justificadas. Essas faltas não justificadas, elas comem as suas férias. Então, por favor, prestar atenção nessas informações agora. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Ou seja, ao longo de 12 meses você não faltou mais do que 5 vezes, você ainda recebe seus 30 dias normais. Mas lembrando, essas faltas são faltas não justificadas. Ou no caso, por exemplo, se você não entrou no INSS, né, não entrou na Caixa, e nem se você faltou de maneira desordenada, né, no sentido assim, todos os meses, pelo menos a cada 2 semanas, 3 semanas, foi direto ao médico. Esse nível de frequência no hospital também pode gerar problema para você, porque vai dar que você está, digamos, debilitando a funcionalidade da própria empresa. E também justificar isso, né, tantas vezes é uma complicação. Então saiba se programar, tá? Vai fazer uma consulta com um médico e você sabe que precisa fazer consulta com outro, junta no mesmo dia. Não tem por que você, não, vou marcar o endócrino para terça, o oftalmo para sexta e o cardiologista para quinta-feira. Não, faça assim mesmo, por favor. Se tiver agenda na sua empresa, né, no caso do seu plano de saúde, faça seu favor, agende tudo para o mesmo dia. Por quê? Porque assim fica um dia somente que você vai ter um prejuízo, por assim dizer, né? Não vamos tomar como algo negativo, mas um prejuízo de você não estar no seu ambiente de trabalho. Tá certo? É uma forma de você evitar também de você acumular muitas faltas no seu ambiente de trabalho. Isso também gera problemas para você no acúmulo de serviço, né? Gera uma certa um certo mal-estar por excesso de faltas. Então você ganha uma certa pecha, não que você quisesse, mas você ganha uma certa pecha por haver feito uma quantidade muito grande de ausências no seu ambiente de trabalho. E a ideia é você não ter isso.
E também você não sofre a penalidade, né, de ter faltado muito, né, em vários dias diferentes e você acaba perdendo documentação que valida a sua falta. Eu já vi isso acontecer, infelizmente acontece. Você é, lembrou de pegar que na quinta-feira você teve o cardiologista, na segunda-feira você teve o clínico geral, mas aí na terça-feira você esqueceu que tinha um oftalmologista. Você não pegou o comprovante. Esquece. E aí você esquece mesmo. Tem pessoa, o pessoal acaba não prestando atenção nesse detalhe. Aí vai lá e esqueceu. Uma semana depois disso, a documentação ela começa a perder sua validade após uma semana. Então, memória é memória. Melhor você ter sempre suas documentações muito bem organizadas, tá? Suas visitas muito bem organizadas, visitas aos médicos, aos especialistas, para justamente não gerar um prejuízo para você mesmo. Então vamos lá. Se 30 dias você recebe 100%, né, das suas férias, 30 dias, com até 5 faltas registradas no sistema da empresa, olha o que acontece quando você sobe desses 6. De 6 a 14 faltas, as suas férias, perdem 6 dias. Aí vai lá, subiu de 15 para 23 faltas, 18. De 24 a 32, ou seja, você faltou mais de um mês. Basicamente você ficou entre um mês e um mês e pouquinho. Você fica com 12 dias. Aí a pessoa ela vai reclamar com o gestor dela: eu vou receber quanto de férias? Ela vai receber somente 12. Mas, eu não, mas todas as minhas faltas são justificadas. Aí vão lá para RH. Quando vão ver, na verdade, teve faltas que ela não justificou por não apresentação de documentação, por perda, por ausência mesmo. Não solicitou, esqueceu de solicitar. E aí ele acumulou. Isso a gente está falando, são 32 faltas, são 32 dias de falta ao longo de 12 meses. Um mês e um dia de faltas é muita coisa. É muita coisa. E acima de 32 faltas perde direito à férias. Ou seja, bateu 32, tá no limite, tá ligado? Você tá no limite ali. Superou isso, já era. Perdeu as férias. Aí ele coloca lá, inciso 1. É vedado descontar do período de férias as faltas justificadas do empregado ao serviço. Ou seja, aquelas faltas que você conseguiu justificar, tem documentação, tem como comprovar a sua presença em determinado ambiente, que no caso é o ambiente ambulatorial. Né? Até mesmo, por exemplo, tem empresa que não, que eu até particularmente acho estranho, mas existe a falta justificada inclusive por presença em velório. Ou seja, um parente morreu e você era próximo, você foi chorar sua dor com a família, obviamente, e aí você tem como solicitar, né, a documentação de presença nesse ambiente para justificar a falta. Tem empresa que não aceita. Aí vai de acordo com, por exemplo, o respeito ao princípio da legislação. Não estar presente no ambiente de trabalho por uma questão de força maior, como por exemplo, neste caso, deveria ser algo mais voltado para a humanização, né? Você ter pessoas que se importam com os seres humanos, lógico, você entender. E havendo a comprovação do falecimento, né, inclusive você consegue ter uma carta de reconhecimento do falecimento, né, do parente, do conhecido, do amigo, que seja, automaticamente essa documentação ela é válida, ela é reconhecida. Só que algumas empresas não reconhecem. Então, nesse caso, dessa falta justificada, só toma cuidado na empresa que você estiver. Mas de resto, faltou, justificou, tá ok. Porque a empresa ela quer que você seja justo com relação também a você mesmo e a contrapartida, né, que é o ser deles, né? Eles forneceram trabalho para você. Aí no inciso 2, o período de férias é computado no tempo de serviço. Aí ele entra com o artigo 130 do campo A da CLT, tá? Que é o regime de trabalho semanal. Na modalidade de regime de tempo parcial, após cada período de 12 meses de vigência,
de contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 18 dias corridos para a duração de trabalho semanal superior a 22 horas até as 25 horas, 16 dias e assim por diante, até você bater 5 horas até 10 horas de trabalhos semanais. Então você tem que, nesse caso aqui, por ele ser na verdade um regime meio restrito, né, ele é relacionado a quem trabalha por hora, no sentido real, né, ele não tem um contrato de anual, por assim dizer, ele vai ter que calcular o período de horas que o trabalhador ele executou, tá bom? Acima de 7 faltas sem justificativa, perde o dia de férias. No caso aqui, ele está se referindo, por exemplo, por quê? Por que a partir de 7 faltas sem justificativa perde o dia de férias? Porque ele trabalha por horas. Então, na verdade, 7 dias é coisa pra caramba para você fazer o cálculo de balanço com relação às férias dele. Você mata basicamente aí um pouco menos da metade dos dias disponíveis para ele. Entendeu? Basicamente isso. O lançamento de férias em folha de pagamento. Como as férias concedidas ao empregado, seja simples ou em dobro, sofrem incidência de encargos sociais. Deve ser lançado em folha de pagamento para a devida apuração destes encargos, INSS, FGTS e RPF. Por que a RPF entra? Porque se o seu salário for acima, depois eu tenho que passar essa informação para vocês, mas acima acho que de 2.200, se eu não estou equivocado, de salário, você tem que declarar esses ganhos anuais, esses ganhos mensais, né? Que na verdade você soma nos ganhos anuais. E aí automaticamente as férias também entram nessa mesma contabilidade. Por quê? Tanto para o imposto de renda, o FGTS, o INSS, é o cálculo justificado para justamente o que você receberia, por exemplo, se você fosse demitido. E no caso, por exemplo, se você foi, por alguma razão, antes de você tirar férias, você sofreu um acidente que te possibilitou e que te forçou a ficar o período de 5 a 6 meses, né, em casa. Na verdade, seria de 3 a 5 meses em casa. O INSS tem que ser informado. Por quê? Porque você, na verdade, você é deslocado para eles. Você entra com um processo dentro deles. Tá certo? E no caso do FGTS, como eu falei, é por causa justamente dos cálculos referentes a o que você recebe quando você é demitido. Então as suas férias, elas estão para vencer, venceram. Se são duas, uma para vencer e uma já vencida, tudo isso tem um valor que entra para o FGTS. Não é assim muito grande, mas no caso ele tem que ser justificado. E mesmo que você tire essas férias, ele também tem que ser justificado para FGTS. Tá certo? Justamente por quê? Para não evitar haver, como se diz, fraudes dentro das empresas. Fraude no sentido assim, diz que o funcionário tirou férias e não tirou, porque isso não entra para o registro deles. Todos os registros da empresa, tudo que é gasto, né, tudo que é investimento tem que ser registrado. E férias gera custo pro empresário, pro empregador. Tá bom? Tendo dito isso, a nossa próxima aula vai trabalhar ali o 6.5, tá? Período aquisitivo, extinção e continuação. E a partir daqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais com afinco, porque nós estamos numa fase complicada, a gente tá tentando acertar aqui a questão dos vídeos, tá bom? Para justamente melhorar e vocês terem o máximo de conteúdo possível até a formatura de vocês. E precisando de qualquer coisa, só vocês me chamarem via WhatsApp, PV, grupo, a gente está à disposição. E quem quiser nos achar também no YouTube, é só você procurar Compacta Cursos. Nós temos lá o nosso espaço também dos nossos vídeos. Dê o seu like, siga a nossa página. Até depois, se cuidem.